E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula sobre o Trilhas de Aprendizagens da Prefeitura Municipal de São Paulo, uma aula de matemática para os 8º anos, aula 1, que trata das diversas formas de representação dos números racionais e com vocês quem fala é o professor Bruno Garcia. Vamos dar início aqui à nossa aula. Gente, para a gente começar a falar das representações dos números racionais, a gente precisa relembrar o que é o conjunto dos números racionais, qual é a definição do conjunto dos números racionais. Olha só, aqui nós temos a definição. Chama-se conjunto dos números racionais, e o símbolo é a letra Q, as frações do tipo A sobre B, em que A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Por que B tem que ser diferente de zero? Porque não há divisão por zero, ok? Na fração AB, A sobre B, A é chamado numerador e B é chamado denominador. Se A e B são primos entre si, ou seja, o maior divisor comum entre A e B é igual a 1, dizemos que a fração é irredutível. Bem, então vamos ver aqui alguns exemplos de frações irredutíveis. Olha só, o primeiro exemplo, nós temos a fração 2/3. O numerador é 2 e o denominador é 3. Quais são os divisores do 2? O 1 e o 2. Quais os divisores do 3? O 1 e o 3. Portanto, o maior divisor comum entre 2 e 3 é o 1. Por isso é que essa fração 2/3 é irredutível. Olha a fração 3/5. Quais os divisores do 3? O 1 e o 3. Quais os divisores do 5? O 1 e o 5. Então, o maior divisor comum entre 3 e 5 é o 1, por isso que essa fração também é irredutível. Olha a fração 7 sobre 15, ou 7/15. Quais os divisores do 7? O 1 e o 7. Quais os divisores do 15? O 1, o 3, o 5 e o 15. Qual é o maior divisor comum entre eles? O 1, por isso que essa fração 7 sobre 15 também é irredutível, ou seja, não dá para simplificar, ok? Agora, nós temos essa fração aqui, ó, 6 sobre 10, que a gente está trazendo essa fração, mas existem infinitas frações redutíveis, tá? Olha só, a fração 6 sobre 10, quais os divisores do 6? O 1, o 2, o 3 e o 6. Quais os divisores do 10? O 1, o 2, o 5 e o 10. Então, o maior divisor comum entre 6 e 10 é o 2. Por isso que essa fração não é irredutível, porque dá para simplificar, ok? E a gente simplificando essa fração aqui é dividir o 6 e o 10 por 2, que passamos a ter 3/5, ok? Bem, entendendo o que é um número racional, a gente vai agora entender quais são as possíveis representações dos números racionais. A primeira representação é a fração, que a gente viu até agora, né? E quais as outras representações? A gente pode também ter a representação decimal do número racional. E para a gente representar um número racional A sobre B para a forma decimal, o que é que a gente deve fazer? A gente deve dividir o numerador A pelo denominador B. E em fazer essa divisão, podemos encontrar dois casos. O primeiro caso é quando o número decimal apresenta uma quantidade finita de algarismos, isto é uma decimal exata. Vamos ver aqui alguns exemplos. 2/5. Se eu dividir 2 por 5, o resultado é 0,4. Está vendo? Uma quantidade finita de algarismos. Olha o próximo exemplo. O 3/8. Se eu dividir o 3 por 8, a gente vai ter 0,375 ou 0,375 milésimos. É uma quantidade finita de algarismos, tá? Por isso a gente também chama que é uma decimal exata. Olha o 1 sobre 20, ou 1/20. Se eu dividir o 1 por 20, a gente vai ter 0,05, uma quantidade finita de algarismos, ok? Então aqui nós temos 3 exemplos de número decimal exato.
tá? Que a gente passou da forma fracionária para a forma decimal. Vamos ver o segundo caso, o próximo caso, né? Que é o número decimal quando ele tem uma quantidade infinita de algarismos que se repetem periodicamente. Temos, portanto, uma dízima periódica. Vamos ver aqui alguns exemplos de dízima periódica. Aqui nós temos o exemplo 2/3, que se eu dividir o 2 por 3, a gente tem como resultado 0,666 reticências. Quem é o período que se repete aqui? Qual é o número que se repete? É o 6. Então a gente chama de período 6, ok? Olha o próximo exemplo, 2/7. Se eu dividir o 2 por 7, que resultado a gente vai ter? A gente vai ter 0,285714. 285714 reticências. Tá vendo quem é que se repete? Quem se repete é esse período aqui, ó, 285714. Então nós temos uma dízima periódica, porque nós temos quantidade infinita de algarismos e esses algarismos se repetem seguindo uma determinada periodicidade, ok? Bem, então nós já falamos de duas representações, da representação fracionária e da representação decimal. Agora vamos falar da terceira representação, que é a representação percentual. Uma fração pode ser apresentada na forma de porcentagem, ok? Bom, o que é uma representação percentual? Ela nada mais é do que uma fração cujo denominador é 100. Então, se eu tenho uma fração com 100 no denominador, eu tenho uma porcentagem. Para representarmos um número racional na forma percentual, dividimos o numerador pelo denominador e em seguida multiplicamos o número decimal pela fração 100 sobre 100. Bom, vamos dar um exemplo para vocês entenderem o que foi escrito nessa frase aí, né? Vamos ver aqui o exemplo 3/8, tá? Olha só, 3/8, se eu dividir o 3 por 8, vai dar 0,375. Ou seja, eu passei da representação fracionária para a representação decimal. E nesse caso é uma decimal exata. Como é que a gente faz para passar para porcentagem? Olha só, eu tenho que mudar somente a escrita do número. Eu não posso mudar o valor do número. Por isso que eu vou multiplicar por 100 dividido por 100. Agora, se eu multiplicar e dividir pelo mesmo número, eu não estou alterando o valor originário, tá? Porque se eu multiplicar e dividir pelo mesmo número, é a mesma coisa que eu multiplicar pelo elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Se eu multiplicar 0,375 por 1, eu não mudo o valor dele, tá? Agora, eu estou multiplicando e dividindo por 100. Por quê? Multiplicar e dividir por 100? Porque se eu dividir o 100 por 100, a gente tem exatamente 1. Ou seja, uma prova de que eu não vou mudar o valor desse número, eu só vou mudar a escrita dele. Bem, então vamos lá. 0,375 vezes 100, a gente vai ter 37,5. E o 100 se mantém aqui embaixo, porque o denominador, o suposto denominador de 0,375 é 1. E 1 vezes 100 é 100, tá? Então aqui nós temos 37,5 sobre 100. Lembra que o que está escrito aqui, ó, a representação percentual nada mais é que uma fração cujo denominador é 100. Então aqui nós temos 37,5 por 100, que ao invés de eu escrever na forma de fração com o denominador 100, eu posso trocar pelo símbolo de porcentagem, posso perfeitamente trocar pelo símbolo de porcentagem, ok? Então aqui nós temos, acompanhem esse pontinho vermelho, ó, 37,5 por 100, trocando pelo símbolo de porcentagem, 37,5%. Ok? Temos então a transcrição da forma fracionária para a forma decimal e para a porcentagem. E vamos ver aqui mais um exemplo. Agora esse exemplo é com uma dízima periódica. Olha aqui, ó. É uma decimal infinita
né, que há infinitos algarismos de um período que se repete. Então, ó, 1/3, se eu dividir 1 por 3, a gente vai ter 0,3333 reticências. Ou seja, eu passei da fração para uma decimal. Vamos agora passar do número decimal para a forma percentual. 0,333 reticências vezes 100 sobre 100. E vocês já entenderam por que eu multipliquei por 100 sobre 100. 0,333 vezes 100, a gente vai ter 33,333 reticências por 100, tá? Que é 33,333 sobre 100. Transcrevendo isso aqui usando o símbolo de porcentagem, nós teremos 33,333%. E é isso, ok? Bem, qual é o próximo passo? O próximo passo é você colocar em prática o que você aprendeu até aqui. E aí, o exercício que tem na aula 1 dos 8º anos do Trilhas de Aprendizagens Matemática é essa tabela para vocês completarem. Nessa primeira coluna, você vai ter a linguagem natural, na segunda coluna, a representação na forma de fração, na terceira coluna, a representação decimal e na última coluna, a representação percentual. E aqui essa primeira linha ela já está preenchida para vocês verem bem como é que é para ser feito. Olha só, a fração é 1/5. Qual é a representação decimal dela? 0,2. Qual é a representação percentual? 20%. E qual é a forma escrita, a linguagem natural dessa fração? É 20 centésimos ou 20%, ok? Você vai fazer a mesma coisa com os 4 outros casos. Aqui é dada só a porcentagem e você tem que dar a representação decimal, a fração e a linguagem natural. No próximo caso, você tem a representação decimal, que é para você dar a representação em percentual, em fração e na linguagem natural. E temos aqui mais 2 outros casos para vocês completarem também. Bem, galerinha, estamos chegando no final dessa aula e espero ter contribuído para a compreensão dessa atividade e que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre números racionais, ok? É isso. O professor Bruno Garcia vai ficando por aqui e até a próxima aula. Um grande abraço.